me recordo quando nós éramos meninos, né? A gente pegava tudo aquilo que estava sobrando e a gente gostava de vez em quando de fazer uma fogueira. Toda criança gosta, né? De ser um pouco incendiário. E queimar aquele lixo todo, né, que havia sobrado. Às vezes a gente fazia um dia de faxina, mas depois daquela faxina toda que você faz, você descobre um lixo que precisa ser jogado fora. E eu me recordo que eu era um menino que me encantava muito com o poder do fogo. Ficava sentadinho ali vendo a fogueira fazer o trabalho de destruir aquilo que já não tinha mais utilidade. Mas no ato de destruir o que não tinha mais utilidade, existia um calor bonito sendo produzido. O fogo tem o poder de limpar, né? De fazer ser destruído o que não tinha mais utilidade. Por isso que nós trabalhamos tanto dentro do contexto da religião, dos símbolos do cristianismo, a figura do fogo. Pedir a Deus que venha incendiar a nossa alma é também pedir a Deus que Ele venha queimar os nossos excessos. Por isso que é tão bom a gente pegar a nossa casa de vez em quando e dar uma geral em tudo que é papel antigo, que não serve mais, que às vezes a gente vai guardando, né? A gente vai ficando pesado com o tanto que a gente vai acumulando, com o tanto que a gente vai guardando. Faz bem de vez em quando você faxinar, jogar fora por fogo e esquecer que aquilo existe. O mesmo a gente precisa fazer com a gente. Nós estamos precisando fazer as nossas podas. E o fogo de Deus na nossa vida, no simbolismo, né, que a gente pode usar aqui, o fogo de Deus enquanto simbolismo, é justamente para queimar aquilo que em nós é excesso. Já parou para prestar atenção o tanto que os nossos excessos prejudicam as nossas relações humanas? Se a gente não vai lapidando, retirando os nossos excessos, o outro nem sempre consegue nos tolerar. Por quê? Porque nós estamos excessivos. Muitas coisas na nossa vida não precisam continuar e a gente insiste em prolongar aquilo. A gente insiste em levar conosco o que já não nos serve. É igual preocupação. Se você for pensar bem, uma preocupação muitas vezes é um excesso. Estou lá, 1h da manhã, olho para o relógio, fico pensando num monte de coisa que eu tenho que fazer amanhã. O que adianta? Se 1h da manhã é a hora de dormir, é a hora de descansar o corpo, para que no outro dia eu venha fazer o que precisa ser feito. Agora, se eu já antecipo o que é de amanhã, eu já crio um excesso para mim. Eu preciso fazer de tudo para criar um estado de conforto para a minha alma. E isso passa pela cabeça, minha gente. O excesso que a gente vai, né, adquirindo ao longo da vida, quantas coisas a gente traz ruim para dentro de nós, para dentro da nossa casa, para dentro do nosso coração. E se é excesso, precisamos jogar fora. A gente vai dormir melhor, né? A gente vai descansar um pouco mais se a gente vai para a cama sem os nossos excessos. Então, se eu deito na minha cama com os excessos do que passou, né? Muita coisa ruim me aconteceu. Aí, então eu fico ali, na minha cama, pensando nas coisas ruins, nos meus fantasmas, naquilo que eu fico imaginando, que eu nem sei se é verdade, mas estou lá, remoendo aquilo. Significa que eu estou em excesso. A minha alma está cheia demais para descansar, para ficar tranquila. Porque se eu tenho muito excesso, eu corro o risco de ofuscar o que eu sou de verdade. Não é? Quando eu arrumo muita coisa, quando eu estou com muitos excessos, eu corro o risco de ofuscar o que eu tenho. A palavra pode ser um excesso. A pergunta pode ser um excesso. Às vezes a gente chega para o outro, a gente faz tantas perguntas que a gente não dá o direito do outro ser quem ele é. Ou às vezes nós criamos tantas coisas para o outro que nós ofuscamos o que o outro é. Isso é um perigo. Porque muitas vezes no momento em que eu estou diante de alguém que eu acabei de conhecer, eu corro o risco de jogar sobre ela os meus excessos. E aí, a partir do momento que eu deposito sobre ela um excesso, eu prejudico o ser. Quando eu quero pensar sobre o meu ser, eu tenho toda a dimensão de onde eu estou contextualizado. Eu sou o Padre Fábio de Mello. E aí eu tenho aquilo que foi fazendo o Fábio acontecer. Você é assim. Você tem o seu ser original. E aí você tem o contexto das escolhas que você foi
fazendo, e você foi rodeando o seu ser fundamental. Aí você é um homem que estudou medicina, aí você colocou lá a medicina como parte do seu ser. Você se casou com fulana de tal, você teve com ela alguns filhos. Veja bem que o seu ser foi sendo aumentado, foi dilatado. Você foi crescendo o seu ser, né? Aí chega um momento da vida em que você começa a ter necessidade de voltar. Não é que você vai esquecer os que estão do lado, mas você precisa ter um contato com o seu eu mais profundo. Quem sou eu? Porque muitas vezes os problemas que você vai enfrentar aos 60 anos estão diretamente ligados ao seu ser fundamental lá do início da vida. Os medos, né? As coragens, tudo isso. Porque eu não posso ser quem eu sou hoje se eu não tenho a clareza de quem eu sempre fui. E que no exercício de ser quem eu sou hoje, eu corro o risco de ocultar o sempre eu. É verdade. Existem coisas minhas que estão em mim que eu não sei. Onde é que está isso? Por que eu ajo assim hoje? Por que eu tenho medo disso? Por que eu reajo dessa forma? É a minha história. É o meu ser que está procurando se equilibrar no mundo hoje, tentando dar conta de tudo que é novo. E aí, ele no momento que ele se sente ameaçado, amedrontado, ele quer os antigos. Ele quer ele sente a necessidade de voltar às origens, para se entender melhor. Às vezes a gente acha que a conversão é uma mudança do ser. Tá certo que a gente pode entender que muita coisa em nós precisa ser mudada. Mas eu também entendo que conversão é a retomada da originalidade. É como se você pudesse voltar no tempo e fosse se desprendendo dos excessos que a vida foi te dando, né? E você chegar a uma postura mais original. Eu sou assim. Eu sou original. Eu quero ser original. Se você hoje descobrir que você precisa fazer reformas na estrutura que você criou para a sua vida, faça. Com bom senso, ouvindo seus amigos, ouvindo o padre que te acompanha, ouvindo o pastor que lhe acompanha. Não tema em reestruturar a sua vida. Se o ser está desconfortável, você precisa mudar a estrutura de vida. É como estar no seminário sem querer ser padre. Para que vai ficar lá? Por uma comodidade? Mas veja bem, isso é comum na vida. Se você não cuida, você entra numa faculdade que você não quer. Você se prepara para ser um profissional que você não quer. Você se transforma num profissional que você nunca quis ser. Por quê? Porque estava mais fácil seguir por aquele caminho. Foi cômodo, a sua mãe queria, o seu pai queria, tinha facilidade de morar naquela cidade que tinha o curso. É como se nós criássemos uma clausura para o ser e impedíssemos de esse ser acontecer a partir de tudo que ele pode, só porque houve uma comodidade. Descobrir essa identidade, sabe? É uma luta. Porque o tempo todo nós temos os que estão de plantão, loucos para falarem o que a gente não é, o que a gente não fez, porque não sei. Parece que é uma luta nos dias de hoje, né? Parece que não existe muito espaço para a gente ser verdadeiro, para a gente ser quem a gente é. Há sempre alguém que está nos querendo pior ou que está nos querendo melhores demais. Crie um espaço para que o seu ser possa ser realizado. Crie um espaço para que Deus tenha chance em você. Muitas vezes a estrutura de vida não permite a conversão. Por quê? Porque Deus só vai entrar nos espaços em que Ele couber. Eu brinco muito, né? E sei que tem muita gente séria se preparando para o concurso público, porque realmente vê naquele trabalho uma vocação. Mas eu alerto muito os meus amigos que estão. O que você está fazendo? Estou estudando para passar num concurso. Que concurso? Ah, qualquer um. Cuidado. Nem sempre a segurança de um bom salário é a garantia da sua satisfação. Será que só receber bem é o suficiente para um ser humano estar feliz? O ser, para crescer, precisa de estímulos, de luta. Senão a gente corre o risco de se nivelar por baixo, de cumprir um destino, um caminho para o qual a gente não nasceu, viver uma vocação que não era nossa, entrar
num caminho que não era o nosso, e depois, num determinado momento, chegar à conclusão de que não fomos felizes. Eu acho que a remuneração, ela é muito válida, é muito bom mesmo você ter possibilidade de construir os seus sonhos, de você ter um financeiro que te dê tranquilidade para você viver bem a sua vida. Eu acho que isso é um valor, sim. Você administrar bem aquilo que Deus lhe dá, a partir do seu trabalho, do seu suor. Agora, se você descobre que você está trabalhando só para ganhar dinheiro, que não há uma satisfação naquilo que você faz, você pode estar assassinando o ser, né? De repente você teria sido um excelente profissional numa outra área se tivesse tido a coragem de desassossegar temporariamente o seu ser, sair da comodidade que lhe foi criada e enfrentar os desafios da vida. Muitas vezes você se sente cansado e não sabe por quê. Pode ser que o seu ser esteja desconfortável na roupa que você escolheu para ele. Pode ser que o seu ser esteja desconfortável na estrutura que você criou para ele.